Queremos olhar para as palavras do Santo Evangelho, lidas hoje, e de uma forma toda especial quero começar refletindo sobre esse texto, olhando para as últimas palavras de Jesus ditas à mulher. Ele diz assim no versículo 28, mulher, você tem muita fé, que seja feito o que você quer. Que palavra fantástica, ou que palavras bonitas ditas a essa mulher. E se nós olharmos para esse texto é um texto um tanto quanto intrigante para todos nós. E certamente nós iremos ver que essa forma de Jesus agir com essa mulher, ela é totalmente diferente. Por isso que cada texto que nós lemos na casa do nosso Deus, ele se torna tão especial da palavra do nosso Deus. E hoje eu quero olhar para um pequeno detalhe desse texto. Nós vamos entender um pouquinho do que estava acontecendo. Jesus, no capítulo 15 de Mateus, ele vai para uma cidade ou para uma região chamada Genezaré. Ficava às margens do lago do Mar da Galileia, ou do lago do Mar da Galileia. Nesse território ali, o território judeu, as pessoas, ou melhor dizendo, os escribas, os fariseus, começaram a conversar com Jesus e ter um longo debate, uma longa conversa, e uma conversa que desencadeou uma discussão muito forte sobre alimentos dedicados a ídolos que poderiam ou não poderiam servir de alimento para os cristãos. E Jesus então ali usa aquela frase, ou diz aquele versículo tão conhecido entre nós, o versículo 11, onde ele diz assim, não é o que entra pela boca, mas sim o que sai da boca que condena o ser humano. E Jesus então, chateado com toda essa situação, com toda essa revolta dos religiosos da época, da sua igreja, do seu povo, ele vai para o norte, para as cidades de Tiro e Sidom. E ele sai então do território judeu, e ele vai para um território de um povo pagão, de um povo idólatra. Ali hoje é localizado o país da Turquia. E esse país posteriormente, ele é alcançado com o cristianismo, e se nós olharmos no resto da palavra de Deus, principalmente o livro de Apocalipse, é escrito para todas essas cidades da Ásia Menor, onde hoje então é a Turquia. Novamente hoje, nos nossos dias ali, não existe praticamente, ou o cristianismo é praticamente nulo nessas cidades. Voltando ao texto, Jesus vai então para aquelas cidades e ele encontra uma mulher. E essa mulher, não temos o nome dessa mulher, apenas que ela era natural dessa cidade. E essa mulher então ela vai correndo atrás de Jesus e ela se atira aos pés de Jesus e ela clama por Jesus para que Jesus olhe para ela, porque, como diz o versículo 22, a sua filha estava endemoniada. Lembramos que no período de Jesus, onde Jesus estava aqui, esse era um fato muito comum, pois Jesus estava começando a destruir a obra de Satanás, estava entrando na casa do inimigo, como diz a palavra de Deus, para amarrá-lo, para trancá-lo, para deixá-lo limitado em seu poder. Isso completa-se essa obra com a descida de Deus ou de Jesus ao inferno, entre a sua morte e ressurreição, como nós confessamos no credo apostólico. Mas ainda enquanto Jesus estava em seu ministério, era muito comum termos pessoas possuídas pelo diabo. E essa mulher sai correndo atrás de Jesus e chega a incomodar os seus discípulos, ao ponto dos discípulos disseram, olha Jesus, manda essa mulher embora, ela já vem há bastante tempo incomodando a cada um de nós, ou nos incomodando. E a frase chamada, ou o pedido dela era em favor da sua filha. Mas antes disso ela diz assim, Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. Senhor, filho de Davi. Uma das referências à vinda do Salvador, que ele seria, de todo o Antigo Testamento, de toda a palavra de Deus, é de que ele seria descendente da casa de Davi, descendente do rei Davi. O povo judeu tinha essa promessa e essa profecia, e o povo judeu que estava ouvindo as palavras de Jesus, não estava dando atenção para essa profecia,
e não considerava, ou muito menos considerava, Jesus como sendo o descendente de Davi. Por isso, chama a atenção que essa mulher, que vinha de uma cidade pagã, de um povo pagão, ela clama a Jesus e o identifica como o Salvador, como o prometido de Deus, aquele que viria para salvar a humanidade, o filho de Davi, o Salvador. Ao clamar por ajuda, é muito interessante a reação de Jesus, e sobre esse detalhe que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. Versículo 23 diz assim: mas Jesus não respondeu nada. Imagina você nessa situação, dessa mulher, a sua filha sofrendo, você ouve que está passando pela sua cidade aquele que fora prometido ao povo de Israel como sendo o grande Salvador, aquele que veio então ao mundo para salvar a humanidade, para dar um novo sentido à nossa vida, à vida de todos nós. Ele começa então, este homem começa a ensinar, começa a demonstrar o seu poder e o poder de Deus que estava presente entre o ser humano. Este homem começa a ser seguido por uma grande multidão e de repente ele um dia aparece na sua frente e você tem um grande problema para resolver com a sua filha. E você clama pela ajuda desse Senhor, ou desse Deus, você clama pela ajuda do Salvador, e Ele simplesmente não responde nada. Por isso eu quero refletir um pouquinho com vocês hoje sobre o silêncio do nosso Deus. Talvez em nossa vida isso seja algo muito comum. Não sabemos nessa história quanto tempo Jesus permaneceu em silêncio, se foi por alguns minutos, por uma manhã, por uma tarde, por um dia. O certo é que os discípulos já estavam incomodados, porque a mulher estava clamando, estava causando incômodo, e Jesus em silêncio. Quantas vezes nós nos colocamos diante do nosso Deus, com problemas talvez como este, grandiosos em nossa vida, seja eles da ordem quais forem, seja lá quando tivemos um problema na nossa vida, na nossa saúde, no nosso corpo físico, seja um problema psíquico, seja um problema financeiro, seja um problema de relacionamento familiar, de relacionamento com o nosso próximo, e nós nos colocamos diante de Deus e clamamos: Senhor, filho de Davi, me ajude, preciso da tua ajuda, você é a única saída para a minha vida. E se nós recebêssemos do nosso Deus a resposta do silêncio. E mais, quando então ela se ajoelha diante de Jesus e ela corre atrás de Jesus, e os discípulos então dizem: Jesus, mande ela embora. Jesus responde da seguinte forma: eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Ou seja, eu não fui enviado para solucionar o teu problema. Te acalma aí no teu lugar. Eu preciso resolver o problema do meu povo. Imagina você nessa situação. E a mulher se ajoelha diante de Jesus, e Jesus diz a Jesus: Senhor, me ajude. E Jesus responde a ela: não está certo tirar o pão do meu povo e dar aos cães, aos cachorros, como diz o texto. E sempre lembrando que os cachorros não é aqui um sentido como nós tratamos os nossos animaizinhos hoje. Muitos tratam eles melhores do que a muitos seres humanos. Não, é realmente um xingamento. E ela responde novamente a Jesus dizendo: sim, Senhor, eu entendo a minha situação. Eu sei a minha insignificância diante da tua grandeza e da tua glória e do teu poder. Mas mesmo os cachorrinhos comem das migalhas. E eu quero, nem que seja um pouquinho do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, porque eu preciso da tua ajuda. E aí Jesus responde: mulher, que grande fé. Se nós olharmos para esse texto, nós vamos talvez identificar muitas coisas estranhas aos nossos ouvidos. Por exemplo, por que Jesus diz a essa mulher: não, preciso primeiro cuidar do meu povo?
Naquele momento ainda do ministério de Jesus, Jesus estava totalmente focado para salvar o povo de Israel, porque eles haviam recebido a promessa. Assim como diz o apóstolo Paulo no texto de Romanos que nós lemos hoje, foi para eles que foi dada essa promessa. E para esse povo que veio o Salvador. Como diz o evangelista João, lá do comecinho do seu livro, Deus veio para aquilo que era seu, mas os seus não o receberam. E a partir do momento que os seus não o receberam, o rejeitaram, depois sim, Jesus então, ao final do seu ministério, ele diz: agora ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ou ainda, esse é o texto em Mateus 28, ou ainda em Atos 2:8, ele diz: agora vão a Jerusalém, a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Por que nesse momento Jesus não dá atenção a essa mulher? Porque ainda não era chegada a sua hora. Da mesma forma, nós podemos entender hoje tantas vezes do porquê Deus ainda não responde de uma forma imediata às nossas orações, os nossos pedidos. E nós precisamos começar a entender que o tempo de Deus e o silêncio de Deus, ele tem um sentido todo especial para a nossa vida. Porque nessa história nós conhecemos o fim, mas na nossa história de vida, minha e de muitos de vocês, de muitos cristãos aqui nesse mundo, o silêncio de Deus serve como uma pedra de tropeço para afastar essas pessoas de Deus. Provavelmente você já conhece alguém que disse o seguinte: poxa, mas o que adianta eu servir a esse Deus? Olha para o meu problema, eu oro, eu peço, eu busco ajuda, eu sou um cristão dedicado e Deus não faz nada na minha vida. Aí vem muitas teologias que prometem e interpretam de uma forma totalmente errônea esse texto, dizendo: olha, se você está assim, você tem que insistir com Deus, você tem que teimar com Deus, você tem que exigir de Deus a sua bênção, porque você é o seu filho. Esqueçam isso, meus queridos. Não existe o ser humano exigir algo de Deus. A atitude dessa mulher é de total humildade diante de Deus, de total reconhecimento da sua situação de pecadora, que precisa da ajuda de Deus. E hoje, talvez o grande problema dos cristãos dessa nossa geração é que não conseguem compreender que as coisas não funcionam ao nosso tempo, não funcionam quando eu quero com Deus, funcionam ao tempo de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo a misericórdia de Deus. E mais, talvez o grande problema da nossa geração hoje é se colocar realmente em humildade diante de Deus e reconhecer o quanto nós somos pequenos diante de Deus. Aceitar às vezes uma resposta dura do nosso Deus. Não, ainda não é hora, ainda não é o teu momento. Espera, vai chegar o dia. O silêncio e o tempo de Deus sempre foram o grande desafio a ser compreendido pelo ser humano. Talvez hoje, muitos de nós iríamos desistir de Jesus. Muitos de nós desistem da igreja, da casa de Deus, de estar na presença de Deus por tão pouco. Porque o meu irmão me olhou com uma carinha um pouco diferente. Ele me falou uma palavra errada. Poxa, que fé é essa? Nós precisamos aprender com os textos bíblicos a continuar em humildade diante de Deus. E quando a palavra de Deus nos condena o nosso erro e nos diz: você está completamente errado e não é a sua hora, nós precisamos entender que sim, que Deus em sua sabedoria sabe o seu tempo, que Deus em sua infinita sabedoria sabe o momento certo para a minha vida. Talvez a grande maioria dos cristãos hoje iria fugir da presença de Jesus e ainda sairia falando mal de Jesus, dizendo: aquele cara lá que diz que é o Salvador, aquele lá que diz que é o filho de Davi, não dei ouvidos para ele porque ele me tratou super mal, não foi bem recebida por ele.
conhecemos o final da história, porque em humildade ela se colocou diante do nosso Deus. Por isso, lembre-se sempre, meu querido irmão e minha querida irmã, diante de Deus, não adianta eu ficar me fazendo de vítima de tudo, de todos, de toda e qualquer situação. Diante de Deus eu preciso reconhecer o meu pecado. Diante de Deus eu preciso reconhecer o quão frágil e pequeno eu sou. E o quão grande é a misericórdia e o amor do nosso Deus. Diante de Deus, para receber a glória e a resposta e a recompensa do nosso Deus, existe apenas um caminho e uma verdade, que nos leva à cruz de Cristo e que nos mostra e nos aponta o nosso pecado e a nossa situação diante dele. Portanto, que Deus nos ajude, que Deus nos dê a humildade de nos colocarmos diante de Deus, diante do nosso próximo, e que nessa humildade nós possamos reconhecer toda a nossa dependência de Deus. E quem sabe, esperar que lá no fim da nossa vida, Deus possa olhar para cada um de nós e dizer: você teve muita fé. Você teve muita fé. Venha, tome posse do lugar que eu preparei para ti. Você passou a sua vida crendo em mim e dedicando o seu viver a mim. Que assim seja, que nós possamos entender a ação de Deus e o tempo de Deus, o silêncio de Deus em nossa vida. Pensem nisso, que Deus nos acompanhe e ajude, hoje e sempre. Amém.